Evangelho de Lucas, com o título de Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas ao povo, foi à cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus para pedirem que viesse curar seu empregado. Eles foram se encontrar com Jesus e insistiram em que ele fosse até lá, dizendo: de fato, esse homem merece sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma casa de oração para nós. Então Jesus foi com eles. Mas quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, eu não mereço que entre em minha casa. E também acho que não sou digno de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridades de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um vá e ele vai. Digo a outro venha e ele vem. E digo também ao meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Virou-se e disse à multidão que o seguia: eu afirmo que nem mesmo em Israel vi tanta fé. Aí os amigos oficial voltaram para casa e encontraram o empregado curado. Este trecho do Evangelho já foi lido aqui no templo várias vezes, inclusive por mim. E da experiência que pudemos tirar então deste trecho do Evangelho, nós sempre citávamos o que nós fazíamos aqui na doutrina, o que nós fazíamos em nosso templo, baseado sempre na nossa mediunidade e na nossa interação com os nossos mentores, com a espiritualidade maior. E o que nós sempre falávamos era o seguinte: estamos sim sob a coordenação dos ministros, dos grandes governantes do nosso sistema, como o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre Assis e tantos outros mentores que são responsáveis pela doutrina. E ao mesmo tempo, existem outros espíritos que nos acompanham constantemente, que são aqueles que estão mais próximos de nós, como os ministros, os mestres ascensionados, os médicos de cura. Temos também os cavaleiros, as missionárias, que são espíritos de luz que nos acompanham com a mesma finalidade: prestar o auxílio, de estar sempre prestando a caridade. E nós estamos movimentando essas energias. A ordem que é passada para nós: prestar a caridade de maneira incondicional, seja quem for. Não nos importa e não nos interessa o problema, a preocupação daquela pessoa ou daqueles espíritos que nos procuram. Não nos interessa. Pode ser um problema, uma dificuldade que para nós seja insignificante, mas se ele está pedindo ajuda, é porque para ele aquele problema, aquela situação não é insignificante. Então nós atuamos com a nossa mediunidade, com o apoio desses mestres. Atuamos como parceiros do que estaria sendo realizado, porque o trabalho mesmo é feito por esses mentores que nos acompanham. Muita gente conhece como anjo da guarda, mas para nós chamamos de mentores porque estão sempre nos orientando e fazendo para nós aquilo que nós não podemos fazer. O que nós fazemos é apenas dar condição para que todo o trabalho aconteça. Mas isso não é o mais importante do que eu quero falar sobre hoje, sobre esse trecho do Evangelho. Era nesse sentido que eu, principalmente, sempre comentava a respeito deste título do Evangelho. Jesus, olha o título do Evangelho: Jesus cura o empregado de oficial romano. Que foi dita no Evangelho, não foi Jesus que fez a cura. Jesus apenas era quem tinha o poder maior naquele momento. O próprio oficial disse, e Jesus ficou admirado com as afirmações deste oficial. O oficial disse para Jesus: dê apenas uma ordem e o meu empregado ficará curado, pois eu também estou debaixo
de autoridade, de oficiais superiores, e tenho os meus soldados que fazem o que eu mando. Ou seja, ele entendeu ali duas coisas. Naquele momento, Jesus não era o absoluto soberano de toda a situação. Jesus estava também submisso a uma força superior. E nesse caso, vamos entender que seria o poder de Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus também tinha o comando e o controle de outros espíritos que o acompanhavam, assim como nós temos espíritos que nos acompanham, espíritos de luz que estão sempre a nos auxiliar, para fazer tudo aquilo que precisamos que seja feito, dentro dos princípios da caridade e do auxílio. O oficial romano entendeu tudo isso, e Jesus, de maneira surpreendente, afirmou que era verdade. Então, quem curou o empregado deste oficial romano? Era aqueles que acompanhavam Jesus. Jesus foi apenas o intermediário. Ele foi o medianeiro para que toda a situação acontecesse e tivesse o efeito desejado. Eu quero dizer que para nós é a mesma coisa. É claro, não estamos nos comparando com o poder e com a elevação moral igual a de Jesus. Mas eu digo o seguinte: o processo é o mesmo, em níveis diferentes, mas o que acontece é a mesma coisa. Então nós estamos apenas para servir, e nós mesmos não fazemos nada. Quem faz é quem está por trás. Vamos colocar, muita gente fala, que estão nos bastidores, digamos assim. E o que ganharam esses espíritos que estavam com Jesus e que curaram o empregado oficial romano? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo é atribuído a Jesus. Jesus curou uma mulher com hemorragia. Jesus curou um homem com espíritos maus, assim como Jesus curou o empregado oficial romano. Mas, na verdade, foram os mensageiros de luz que acompanhavam Jesus que fizeram este trabalho. E eles não são lembrados. Na verdade, nem são citados em outros trechos do Evangelho. A cura não é atribuída a eles. O feito de toda a realização é atribuída apenas a Jesus. Mas tudo bem, se é assim, é porque há sua justificativa e há os seus motivos. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós não fazemos nada para alcançarmos a admiração ou aplausos do mundo. Não estamos aqui para sermos elogiados por outras pessoas. Estamos aqui para nos lapidarmos. O que nos interessa é a realização da obra. O que nos interessa é algo ser iniciado e concluído e ser útil para outras pessoas, sejam encarnados ou desencarnados. Participamos de tantas realizações que às vezes nem nós mesmos temos a consciência do que foi feito. Não sabemos do alcance e da extensão dos resultados daquela manipulação de energia, daqueles trabalhos. Para nós, o que nos interessa é o fato de termos participado. Se você participou, a sua assinatura energética, a assinatura daquela realização, agora faz parte da sua essência, faz parte do seu espírito. E você vai ter ali os seus créditos. Algum dia, de alguma maneira, aquilo vai ser reconhecido. E o que você ganhou naquela participação, ninguém lhe tira. É seu de maneira eterna. Assim como esses espíritos que curaram o oficial, o empregado deste oficial romano. Ninguém jamais vai saber quais foram esses espíritos, quem foram esses espíritos e o que realmente eles fizeram. Mas isso não lhes interessava. O que para eles mais importava era participar e realizar aquela cura. Resultado de tudo isso: não procuramos aplausos do mundo,
Pois quem faz uma caridade, ou quem faz alguma coisa e espera que seja elogiado ou aplaudido, quando ele receber ali as suas palmas, ele já teve então a sua recompensa. Ele não é digno de cobrar nada mais. Já que ele queria era apenas um holofote, já que ele queria era apenas um abraço e uns tapinhas falsos nas costas, então ele teve ali a sua recompensa. Mas na verdade, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é buscarmos a nossa evolução, é sermos melhores. E para evoluirmos, ainda posso dizer, poucos de nós têm a condição de estar no plano de luz, vivendo com espíritos evoluídos. Ainda carregamos em nosso ser o egoísmo, a vaidade, a maldade, todo sentimento de natureza inferior. Às vezes, muitas pessoas se dispõem a fazer a caridade ou prestar ajuda a alguém apenas para aparecer na sociedade. Eu digo isso, aliás, eu vou dizer uma situação que recentemente vi no Facebook. E vou contar porque se tornou público, porque a pessoa, até a pessoa que eu conheço, um conhecido meu, postou no Facebook, uma rede pública, se tornou público. Quem não viu, porque não teve oportunidade de ver, mas ele não se importou em esconder. Ele postou no Facebook uma foto dele numa mesa com outro rapaz comendo um sanduíche. E ele escreveu embaixo: estava trabalhando aqui em Pirapora até mais tarde. Vim visitar um cliente e fiquei preso na empresa até quase 10 horas. Saí e fui fazer um lanche. Enquanto estava lanchando, chegou um rapaz dizendo que estava com fome e me pediu uns trocados. Então, ele contando, não dei para ele só uns trocados, paguei para ele o lanche, um sanduíche completo e mais um copo de refrigerante. Bonito, até aí tudo bem, maravilha, foi nobre. Só que ele faz uma selfie do lado do rapaz com o sanduíche e o refrigerante. Olha, sinceramente, para o rapaz foi bom. Ele se alimentou de um sanduíche, um copo de refrigerante, saciou a sua fome. Mas para este conhecido que fez esse selfie, essa publicação, sinceramente, para mim, na minha opinião, foi um ato covarde. Se aproveitou de uma situação infeliz de uma outra pessoa, gastou ali 10 reais, que para ele, com certeza, seria um valor insignificante, para se promover. Qual foi a intenção dele? Foi prestar a caridade? Foi ajudar uma pessoa que estava com fome? Ou apenas se sentiu demasiadamente orgulhoso? Se sentiu ali na necessidade de extravasar a sua vaidade e receber elogios e aplausos de alguém? E foi só isso o seu interesse. Seria melhor que não tivesse feito nada, pois ali ele estaria demonstrando de fato qual era a sua intenção. Inclusive alguém postou logo abaixo: desnecessário sua publicação. E eu concordo, foi desnecessário. Quer ajudar alguém? Faça, ótimo, maravilha, mas não precisa ficar contando para todo mundo o que você fez. Tem um ditado que já é dito há muito tempo: o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Assim é em relação a tudo que você vai fazendo. Se você fez algo de bom para alguém, ótimo, nobre da sua parte, muito bom que o fez, mas que faça em segredo. Não precisa divulgar e nem contar para ninguém, porque a caridade, para quem recebe, é muito bom, é óbvio, isso é indiscutível. Só que para você, da maneira que você o faz, é melhor ainda. Isso demonstra o seu senso de caráter, o seu senso de humanidade e principalmente de honestidade com você mesmo. Se você faz uma caridade esperando um elogio de alguém, foi elogiado,
está ali a sua recompensa. Você não merece mais nada. E essa é a verdade. Parece ser duro o que eu estou dizendo, mas é a verdade. Ah, tá. Então, que recompensa eu tenho em estar dedicando o meu tempo, dispondo ali de um bem material, dispondo de uma quantidade, de uma quantia financeira. Eu deveria estar na minha casa agora assistindo televisão, mas estou no templo prestando a caridade, incorporado ou doutrinando um espírito. O que é que vai me adiantar tudo isso se ninguém ficar sabendo das minhas realizações? Quem vai saber o que foi que eu fiz ou não fiz? Meus irmãos, na verdade, ninguém precisa ficar sabendo. O mais importante já está acontecendo. Você próprio está sabendo aquilo que você fez. Você sabe da obra que você construiu. E o mais importante, Deus Pai Todo-Poderoso sabe das suas qualidades, sabe das obras que você está concluindo ou que você concluiu. Os mentores que também têm interesse e desejam praticar a sua caridade, que desejam realizar as suas obras, têm em você a confiança, têm em você o apoio que eles precisam para que eles também possam realizar as suas caridades. Aí você ganha muito. Você ganha a confiança da espiritualidade de luz, você ganha a confiança dos seus anjos da guarda, dos seus mentores, dos espíritos de luz que estão sempre com você. Você se eleva espiritualmente e, de maneira igual, você se eleva moralmente. Qualquer criatura, qualquer pessoa que tenha elevado o seu padrão vibratório, se eleva espiritualmente, naturalmente se eleva também moralmente. E como consequência de tudo isso, de maneira instintiva, de maneira natural, você conquista a admiração e o respeito das pessoas que estão à sua volta. Naturalmente, você se torna um líder. Naturalmente, você se torna um exemplo para outras pessoas. E naturalmente, as pessoas confiam e acreditam em você. Mas tudo isso vai depender das suas atitudes, dos seus atos, do seu posicionamento mental. Faça tudo o que você puder fazer. Tudo que você puder fazer, você faça. Mas objetivando, primeiramente, o maior interessado de tudo isso que seja você mesmo. E os benefícios virão no futuro. Não adianta pensar, não, eu vou dar um sanduíche para uma pessoa hoje, em segredo, não vou contar para ninguém, só eu vou ficar sabendo. E amanhã, minha vida será outra. Não, não vai ser. Leva tempo. Você passou a vida toda não fazendo nada. Ou, pior ainda, fazendo somente o errado. Não é com um único ato nobre que você vai corrigir tudo. Existe um equilíbrio, existe uma balança. Então, nesta balança, vai ter mais peso aquilo que você mais fez na sua vida. Se você praticou mais bondades do que maldades, então esta bondade vai ter mais peso do que as suas maldades. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é isso. Participe de tudo. Você não precisa aparecer como nome principal. Porque mesmo diante da realização dos seus trabalhos, muitos outros seres, muitas outras pessoas, espíritos de luz, também participaram juntos. O ganho, a recompensa, é para todos, e não só um somente. E não um somente. É assim que acontece, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Faça sempre o seu melhor. Já está esgotando o nosso tempo, mas eu vou contar para vocês uma história, uma outra história real que aconteceu com a minha participação, inclusive. Embora eu não fiz nada, apenas participei mesmo, né? Quando eu estava na faculdade, a nossa turma foi dividida em dois grupos.
Então nós tínhamos que apresentar um trabalho e apresentar também alguns exemplos sobre uma dinâmica, algo motivador para os futuros profissionais que estavam fazendo a faculdade naquela época. Então nós fomos os primeiros a apresentar o nosso trabalho e aquilo que nós tínhamos feito. Apresentamos, fomos aplaudidos, ficou bonito, e eu estava todo orgulhoso, que nós apresentamos um trabalho bem apresentado e bonito. Só que veio a outra turma, chegou com uma qualidade muito superior à nossa, e a apresentação deles, de maneira motivacional, deu de 10-0 na nossa. No meio do trabalho, nós já sabíamos que a outra turma tinha sido superior a nós. E foi tão bom que eu já até citei, já até contei isso aqui outras vezes. Eu contei essa história porque vale a pena. Aquilo que é produtivo, aquilo que pode ser repassado para frente, vale a pena você passar. Eles apresentaram um vídeo motivacional de um palestrante chamado Daniel Godre. E nesse vídeo, Daniel Godre falava que ele foi fazer um passeio nos Estados Unidos e lá ele ganhou, na palestra que ele estava fazendo, do congresso que ele estava fazendo, ele ganhou uma passagem, um passeio panorâmico de helicóptero. E esse helicóptero sobrevoava ali a ilha de Manhattan, passava ali por perto da Estátua da Liberdade. E, para quem conhece, tem visualização, a Estátua da Liberdade é um pouco afastada da cidade e não tem nada ao entorno da Estátua da Liberdade, praticamente. A Estátua da Liberdade ela foi construída nos anos de 1870 ou 1880, não me lembro a data. Nessa época não existia avião, não existia helicóptero muito menos, Não era possível construir prédios, então era impossível alguém ver o que tinha na croa da cabeça da estátua. Todo mundo conhece a imagem dessa estátua. Ela tem uma coroa. Então, de baixo, ninguém consegue ver o que tem na coroa da estátua, da croa da estátua. Somente o artista que construiu a estátua foi um francês chamado Frederico Augusto. Construiu essa estátua. Ela é feita de bronze, um metal duro e difícil de trabalhar. Só que o que mais chama a atenção, como ninguém consegue ver o que tem na croa da cabeça da estátua, por dentro da coroa, ele poderia muito bem ter colocado uma tampa, uma coisa para tampar para não cair água dentro da estátua. Não. Ele teve o capricho e o cuidado de reproduzir os cabelos de uma mulher por dentro da coroa. Os fios de cabelo estão retratados no bronze, normal, como se fosse feito tudo completo. Mas para que ele fez isso? Para que esse trabalhão todo, essa mão de obra, sendo que ninguém nunca no mundo vai ver isso, do ponto de vista da época, porque ninguém imaginava que poderia existir helicóptero em 1870, muito menos prédios, ou qualquer outro voo. Mas quem fazia o voo panorâmico podia ver a qualidade deste trabalho. Então, por que ele fez isso? Ele fez isso por capricho, por paixão. Ele poderia muito bem ter colocado uma tampa plana, mas ele sabia que ele poderia fazer melhor. Então, assim ele fez. E hoje, ninguém imaginava, mas hoje já é possível, qualquer pessoa pode ver isso. Inclusive, existem filmagens, todo mundo sabe disso, está divulgado no mundo todo. Inclusive, eu estou aqui citando isso agora. E ele, então, ganha ainda mais a admiração de todas as pessoas que já o admirava por ter construído a estátua. Agora admira mais ainda pelo capricho, pelo detalhe. Mas ninguém vai ficar sabendo. Mas ele pensava, eu sei como ela foi feita. E fiz o melhor possível. E ele fez isso, sem esperar nada em troca. Na época que ele fez, não alterou em nada o valor do seu trabalho. Mas, com certeza, para ele, isso significava muito. Então, essa história, mostra, não interessa o que você vai fazer. Se vai fazer, faça sempre o seu melhor, mesmo que ninguém nunca fique sabendo. Mas o mais importante, você saberá, você sabe que você fez o melhor que você poderia fazer. Um dia, você será recompensado por isso, pelos seus talentos,
pela sua condição moral, e se algum dia alguém descobrir, é claro, aumentará ainda mais o valor dos seus trabalhos. Não financeiramente somente, mas em todos os sentidos. No sentido de você ser cada vez mais respeitado, mais valorizado, e também vai ser um excelente exemplo para todos que um dia resolver seguir os passos que você seguiu. Seja o espelho positivo. Reflita aquilo que você puder melhor refletir. Seja sempre excelente nas suas atitudes, nas suas participações, nas suas obras, em tudo que você for fazer. Principalmente nós que estamos dispostos a praticarmos a caridade em nome de um poder maior, do nosso Senhor Jesus Cristo. As recompensas serão somente nossas, e essas serão verdadeiras, e você terá orgulho de você mesmo. E assim nós vamos delimitando sempre aquilo que nós procuramos para nós mesmos, que é a evolução do nosso espírito. Você vai evoluir para você próprio, não para ninguém. Da mesma maneira, ninguém vai evoluir por você. Graças a Deus, irmãos. E que possamos ser sempre melhores do que somos hoje.